Olá a todos, graça e paz. Hoje é domingo, dia 12 de julho, e estamos aqui para mais um tempo de reflexão na Palavra de Deus. E hoje eu gostaria de refletir com você no tema mudança de postura. E para isso nós vamos olhar para um texto que está registrado lá no Antigo Testamento, no livro do profeta Oséias. O livro de Oséias faz parte de um grupo que conhecemos como profetas menores. Esse nome não tem a ver com a importância desses profetas, mas a quantidade de escritos deles que nós temos registrados. Então temos os profetas maiores, Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel, que tem um volume de escritos maiores, e temos 12 profetas menores, dentre os quais está Oséias. E nós vamos ler hoje o texto de Oséias, capítulo 5, versículo 15, até o capítulo 6, versículo 6. Então vamos ler o último versículo do capítulo 5 e os primeiros do capítulo 6. E diz assim a palavra de Deus: Irei e voltarei para o meu lugar, até que reconheçam que são culpados e busquem a minha face. Quando estiverem aflitos, eles me buscarão ansiosamente. Vinde e voltemos para o Senhor, porque Ele nos despedaçou, mas haverá de nos curar. Ele nos feriu, mas cuidará das feridas. Depois de 2 dias, Ele nos revivificará. No terceiro dia nos levantará e viveremos diante dele. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Como o sol nascente, a sua vinda é certa. Ele virá a nós como chuva, como a primeira chuva que rega a terra. Que te farei, ó Efraim? Que te farei, ó Judá? Porque o vosso amor é como a névoa da manhã e como o orvalho que logo se acaba. Por isso os abati por meio dos profetas, matei-os pela palavra da minha boca, e os meus juízos a teu respeito sairão como a luz. Pois quero misericórdia e não sacrifícios, e o conhecimento de Deus mais do que os holocaustos. Bom, nós encontramos aqui algumas palavras de Deus para o povo de Israel, entregues através do profeta Oséias. E nós, no primeiro versículo que lemos, vemos que Deus diz que se afastaria do povo até que eles reconhecessem que eram culpados, que estavam errando diante de Deus e então buscassem a face dele. Depois, nos próximos 3 versículos, nós vemos o próprio Deus descrevendo o que esse povo faria, como eles se portariam e as palavras que eles diriam nesse retorno a Deus. E aí nos últimos 3 versículos, do versículo 4 ao 6, nós vemos Deus então questionando essa atitude deles e mostrando para eles que era uma atitude inadequada, que eles na verdade se relacionavam com Deus de uma maneira utilitarista, ou seja, eles esperavam receber benefícios da parte de Deus. Quando as coisas iam mal, então eles buscavam a Deus, mas quando tudo estava bem, ou quando parecia que Deus estava então os abençoando, na verdade eles não se dedicavam em servir verdadeiramente a Deus. Eu gostaria também de trazer aqui algumas explicações sobre esse profeta, o profeta Oséias. Ele foi enviado por Deus para pregar a Israel, que era o reino do norte. Nós estamos na época do reino dividido, então nós temos 2 tribos ao sul, que é conhecido como reino de Judá, e as outras 10 tribos ao norte, que formam então o povo de Israel. E Oséias é enviado a pregar para o reino do norte, especialmente contra a idolatria do povo e também contra a injustiça social, que era muito forte naquela época. E a história desse profeta é muito marcante por algo que Deus então ordena que ele faça na sua vida pessoal. Na verdade, Deus manda que ele se case com uma prostituta. É isso mesmo, é algo que pode soar estranho para nós, mas Deus ordena que ele faça isso, e esse com certeza foi um grande desafio para esse homem. Mas a história segue e essa mulher abandona o profeta Oséias, ela vai embora com os seus amantes e se afasta dele. Mas aí Deus manda que ele vá atrás dela e resgate ela e traga ela de volta para si. E Deus não faz isso à toa. Ele traz de uma forma muito prática, muito concreta, através da vida daquele profeta, a realidade que acontecia no relacionamento do povo de Israel com o próprio Deus. Porque era isso que o povo fazia. O povo se afastava de Deus muitas vezes. O povo se voltava para outros deuses e praticava idolatria e traía a Deus. Mas Deus, assim como Ele manda o profeta Oséias fazer, Ele demonstrava a sua misericórdia resgatando o seu povo. Então essa história que é tão forte, tão impactante, precisa também mexer comigo e com você.
Nós precisamos avaliar a nossa vida diante de Deus, a nossa postura diante dele, para identificar se nós nos relacionamos com ele de uma maneira adequada ou se nós estamos fazendo como esse povo, que de acordo com a situação, que de acordo com as circunstâncias, uma hora busca a Deus e outra hora o abandona ou rejeita. Quando nós olhamos para o texto, nós podemos logo perceber as consequências que a humanidade enfrenta por escolher viver afastada de Deus. Uma das formas de Deus punir o pecado é se afastar das pessoas e entregar essas pessoas à sua própria sorte. E é o que Deus afirma que vai fazer. No primeiro versículo que nós lemos, ele diz: irei e voltarei para o meu lugar, até que reconheçam que são culpados e busquem a minha face. Quando estiverem aflitos, eles me buscarão ansiosamente. Quanto mais o homem se afasta de Deus, mais ele se perde, mais ele se prejudica, mais ele é dominado pelo mal e sofre as consequências desse mal. Sofre as consequências daquilo que ele mesmo provoca. E Deus então fala que faria isso com o povo, até que então eles reconhecessem e voltassem a buscar a Deus. É interessante perceber aqui que nós estamos falando do povo escolhido por Deus. Ou seja, mesmo aqueles que são chamados de povo de Deus, podem trilhar esse caminho de um afastamento, de um esfriamento, de uma rejeição e sofrer as consequências disso. No próprio livro de Oséias, no capítulo 4, versículo 6, Deus afirma: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. E o conhecimento que Deus fala aqui é o conhecimento dele próprio. Então, se nós nos afastamos de Deus, nós colhemos as consequências disso. Então, olhando para essa realidade e buscando olhar para as nossas próprias vidas, nós vamos pensar então sobre essa mudança de postura que Deus espera de nós. E o primeiro ponto então sobre isso que eu quero destacar nesse texto é que Deus quer que nós reconheçamos a nossa necessidade dele. No capítulo 6, dos versículos 1 a 3, como nós comentamos, nós vemos Deus dizendo qual era a atitude que o povo teria então quando sofresse as consequências de estarem distantes de Deus. E Deus afirma então que o povo diria: vinde e voltemos para o Senhor, porque Ele nos despedaçou, mas haverá de nos curar. Ele nos feriu, mas cuidará das nossas feridas. E Deus quer que nós tenhamos essa percepção de que nós não podemos viver sem Ele. Deus muitas vezes permite e em alguns casos até promove algumas situações nas nossas vidas para que nós nos voltemos para Ele. Isso não é uma punição da parte dele com base em uma maldade que ele pudesse ter, mas é por amor. Lá no Novo Testamento, na carta aos Hebreus, capítulo 12, versículos 5 e 6, nós vemos a seguinte afirmação: já vos esquecestes do ânimo de que ele vos fala como a filhos. Filho meu, não despreze a disciplina do Senhor, nem fiques desanimado quando por ele és repreendido, pois o Senhor disciplina quem ama e pune a todo o que recebe como filho. Então nós vemos aqui uma afirmação clara e direta de que Deus corrige aqueles a quem Ele ama, assim como um pai faz ou deve fazer com o seu filho. E aí no versículo 3 nós vemos Deus afirmando que o povo diria: como o sol nascente, a sua vinda, a vinda de Deus é certa. Ele virá a nós como a chuva, como a primeira chuva que rega a terra. Essa chuva que eles se referem aqui era uma chuva muito esperada pelos agricultores para que as plantações dessem certo. Eram as primeiras chuvas após a plantação que determinariam se a plantação iria bem ou não. E assim então, como o agricultor planta a semente esperando, confiando que aquela chuva virá, deveria ser também a confiança daquele povo e deve ser a nossa confiança de que o Senhor vem, de que Ele responde quando Ele é realmente procurado. Outro profeta, Jeremias, lá no seu livro, no capítulo 29, versículos 12 e 13, diz: então me invocareis e vireis orar a mim, e eu vos ouvirei. Vós me buscareis e me encontrareis, quando me buscardes de todo o coração. Deus, então, se faz achar, se permite ser encontrado por todos aqueles que o buscam de coração sincero. E Deus, então, espera isso de nós. Espera que nós reconheçamos que precisamos dele, que nós não podemos viver sem ele, que se ele nos largar, a nossa própria sorte, a nossa vida vai para um abismo. Precisamos entender isso o mais cedo possível, antes que nós soframos consequências mais graves na nossa vida pelo afastamento de Deus. Mas a fala de Deus não para por aí, e ele segue nos versículos 4 e 5. E com base nesses versículos, então, o segundo ponto dessa nossa reflexão é que Deus quer que nós sejamos constantes.
As atitudes e as palavras que Deus afirma que o povo teria então, quando Deus se afastasse deles, pareciam palavras muito bonitas. Vinde, voltemos para Deus, porque Ele nos feriu, mas vai nos curar, porque Ele virá com as primeiras chuvas que o agricultor espera. Mas logo em seguida, nesses versículos 4 e 5, nós vemos Deus apontando um problema. Ele nos mostra aqui que tudo isso, que todas essas palavras não eram verdadeiramente sinceras. Parece que essa busca, então, do povo era apenas uma forma de ter o sofrimento aliviado. Então, a crítica de Deus ao povo é que eles eram inconstantes. Isso fica claro no verso 4, quando ele diz: Que te farei, ó Efraim? Que te farei, ó Judá? Porque o vosso amor é como a névoa da manhã e como o orvalho, que logo se acaba. Então, Deus acusa aquele povo de buscar a Ele num curto período de tempo, quando eles estavam numa situação difícil, mas de pouco tempo depois, então, se esquecer de Deus. Assim como acontece com a neblina ou com o orvalho pela manhã, porque assim que o sol sai e começa a aquecer, tanto a neblina quanto o orvalho logo desaparecem. E isso, infelizmente, é algo muito comum. Não é uma exclusividade daquele povo naquele período. Muitas pessoas buscam a Deus quando estão em algumas situações, normalmente situações de dificuldade, normalmente quando elas não veem solução, quando os problemas apertam, então elas procuram a Deus. E aí então elas fazem muitas promessas e elas dizem que elas dependem de Deus, que elas servem a Deus, mas logo que as coisas mudam, logo que a situação melhora, elas facilmente se esquecem de tudo aquilo que elas falaram. E isso mostra que então as suas palavras não são sinceras. E como tem sido então a minha e a sua atitude diante de Deus? Nós somos constantes. A nossa busca por Deus, o nosso amor, a nossa devoção a Ele, o nosso desejo de servir a Ele são os mesmos quando tudo vai bem e quando tudo vai mal? É isso que Deus espera de nós, essa constância, e não um tipo de amor que se parece então com o orvalho, que vem, mas que passa rapidamente. E ainda um último ponto que eu quero destacar, com base no versículo 6, é que Deus quer que nós o conheçamos verdadeiramente. Ele afirma então nesse verso 6, pois quero misericórdia e não sacrifícios, e o conhecimento de Deus mais do que os holocaustos. Esse termo misericórdia, que Deus apresenta aqui em contraste com os sacrifícios, pode ser entendido como um amor firme, leal e constante. Tem a ver com aquilo que nós já estávamos falando, aquela constância que Deus espera de nós. Ele se importa mais com isso do que com sacrifícios, do que com rituais religiosos que muitas vezes nos preocupamos em apresentar diante dele, mas que são vazios. Quando o nosso culto a Deus, o nosso culto público, coletivo, deve ser uma expressão sincera daquilo que nós já vivemos no nosso coração. E aí ele fala também então sobre o conhecimento. Ele diz que ele espera do povo o conhecimento de Deus, dele próprio, mais do que os holocaustos. Então temos mais um contraste, assim como o anterior, e quando ele fala aqui sobre esse conhecimento, ele não está se referindo apenas a um conjunto de ideias que eu sei, que eu entendo. E então eu posso dizer, eu conheço isso, eu aprendi já sobre isso. Não, mas ele está falando sobre um tipo de conhecimento pessoal, íntimo e fervoroso. Um conhecimento que se baseia no relacionamento. Esse deve ser o nosso objetivo. A cada dia conhecer mais a Deus e de também fazê-lo conhecido das outras pessoas, de apresentá-lo também às outras pessoas com a nossa maneira de viver e também com as nossas palavras. Jesus vai afirmar que nisso, inclusive, consiste a vida eterna. Lá em João 17,3 ele diz, e a vida eterna é esta, que conheçam a Ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo que enviaste. Ou seja, nós que fomos salvos pelo sacrifício de Jesus Cristo, passaremos a eternidade conhecendo a Deus. Agora é incoerente eu dizer que eu quero então essa vida eterna, mas passar esse tempo de vida que nós temos aqui neste mundo sem me importar com isso, sem buscar isso e buscar apenas outras coisas que são pequenas e passageiras. E Deus quer então que nós o conheçamos verdadeiramente, porque se nós fizermos isso, nós seremos constantes. E nós nunca perderemos de vista que nós precisamos dele. Nós não vamos ficar pulando de um lado para o outro, tomando decisões contraditórias, seguindo um caminho por um tempo, depois virando as costas e indo para outra direção. Precisamos ter esse desejo. Como o povo afirmaria lá no versículo 3, como Deus diz, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor.
Sempre precisamos de mais desse conhecimento, mas não devemos afirmar isso como Deus disse que esse povo afirmava, da boca para fora, ou simplesmente para terem a sua situação resolvida naquele momento, mas como uma expressão verdadeira e sincera dos nossos corações. Em qual grupo de pessoas nós nos encontramos? Precisamos refletir sobre isso. Será que nós somos verdadeiros diante de Deus? Somos constantes e buscamos conhecer a Ele dia após dia? Ou será que nós nos assemelhamos àquele povo que buscava o Senhor em alguns momentos, com palavras bonitas, que cumpria alguns rituais, mas que tinha o seu coração, na verdade, distante do Senhor? Deus faz esse convite a mim e a você nesse tempo. Deus nos apresenta a vontade dEle para nós. Ele diz que Ele quer misericórdia, um amor firme, leal e constante. E Ele quer o conhecimento dEle. Ele quer que nós o busquemos para que possamos conhecê-lo mais e mais. E a minha oração nesse tempo é que nós possamos então atender esse chamado de Deus para nós. E que a nossa postura diante dEle seja transformada. Eu gostaria nesse momento de convidar você a orar comigo. Nosso Pai, nós agradecemos ao Senhor, como sempre fazemos, porque o Senhor fala conosco através da Tua Palavra. Assim como o Senhor um dia levantou esse profeta, Oséias, para ir até o povo e anunciar a Tua vontade a eles. O Senhor conduziu a história para que esse registro chegasse até nós e também nos pudesse trazer essa mesma confrontação. Ó Pai, nós reconhecemos que muitas vezes nós somos inconstantes, que muitas vezes nós acabamos buscando ao Senhor de acordo com as conveniências, de acordo com as circunstâncias, de acordo com as necessidades. Mas nós entendemos hoje que é necessário mudarmos de postura. Entendemos que precisamos reconhecer a nossa necessidade do Senhor, precisamos também buscar essa constância na Tua presença e pedimos a Tua ajuda em relação a isso, que o Teu Santo Espírito trabalhe nas nossas vidas para que isso seja uma realidade e que possamos assim então desfrutar da Tua presença e ter essa alegria e essa expectativa de viver uma vida eterna ao Teu lado, conhecendo ao Senhor, porque nós nunca poderemos compreender ao Senhor completamente. Passaremos a eternidade fazendo isso. E isso, ó Deus, deve ser então a nossa motivação e pedimos que o Senhor nos ajude também nisso. Eu peço, ó Deus, que o Senhor abençoe cada um que neste momento está orando comigo, que reconhece essa necessidade, ó Deus, na sua vida. Que o Senhor possa operar, ó Deus, essa obra na vida de cada um, da maneira como o Senhor sabe fazer tão bem. E tudo isso nós te pedimos, ó Deus, na certeza de que nós somos ouvidos e na certeza de que o Senhor responderá a essas nossas orações, porque nós oramos, ó Pai, com sinceridade de coração e pedimos tudo isso no nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Que todos os dias, ao levantarmos, nós possamos pensar sobre isso, nós possamos expressar esse desejo em oração ao nosso Deus, para assim vivermos tudo aquilo que Ele tem para nós. Que Deus abençoe ricamente a você e a sua família. Um grande abraço e até o próximo vídeo.